Paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui na minha casa, né? Hoje vamos iniciar uma aula relacionado à nossa matéria de educação cristã. Vocês já receberam material, então nós estamos agora iniciando, né? Hoje vamos uma aula experimental. Vamos ficar aqui na introdução. De repente vamos até o pressuposto bíblico e nós vamos aprender alguma coisa da palavra de Deus. Amém? Qualquer coisa vocês podem mandar um WhatsApp com as perguntas e na próxima aula eu estarei respondendo as perguntas de vocês. Amém? Bom, educação cristã ou educação religiosa. Se nós perguntarmos a um grupo qualquer de pessoas o que é educação cristã, bom, certamente obteremos as mais variadas respostas. Mesmo os crentes que teriam um interesse especial sobre o assunto possuem conceitos mal entendidos. Bom, cremos que é necessário um reexame dos conceitos, né? Uma avaliação criteriosa da nossa filosofia de vida. Nós precisamos avaliar melhor. O futuro da nossa pessoa, dos nossos familiares, pode estar em grande dependência das clarezas de visão que tivermos sobre esse tema e da proximidade que todas as ideias estiverem da prescrição encontrada na palavra de Deus. Bom, o objetivo da educação cristã deve ser de proporcionar ao ser humano não apenas a obtenção do conhecimentos diversos, bem como da própria constituição física, moral, mas assim o de conceder uma visão global, íntegra e coerente da vida. E esta está relacionada com o seu Criador e o seu propósito. Bom, o que é educar? Qual a definição que poderíamos dar em educar? Educar é uma palavra de origem latina. Que é igual fora, e educar, que é levar, conduzir, levar para fora, ou seja, educar non duco. Amém? A educação é um ato e o processo de cultivar e desenvolver mental e moralmente a capacidade do indivíduo. Então, educar é uma palavra que tem um processo de se cultivar e desenvolver mental e moralmente a capacidade do indivíduo. É preparar alguém para o cumprimento de uma vocação mental, né? Uma vocação por meio de instruções sistemáticas, treino, disciplina e formação. O que a gente aprende com isso? Educar é preparar alguém, conduzi-la, ensiná-la a um caminho a seguir, né? E proporcionar a ela que ela venha cumprir a sua vocação. Toda educação é parcial, incompleta, se ela não busca conduzir o homem à estrutura de Cristo. Ou seja, como diz lá em Efésios capítulo 4, verso 13, até chegar à estrutura de varão perfeito. Então a educação cristã, ela se ocupa em cultivar e desenvolver mental e moralmente a capacidade do indivíduo. Ou seja, também prepará-lo para o cumprimento da sua vocação
né? Então, o que a gente aprende é que ela não pode ser parcial e nem incompleta. Ela tem que conduzir ao homem e à mulher de Deus a chegar à estrutura de varão perfeito, ou seja, é o caminho que nós devemos seguir. Não que somos perfeitos, mas nós devemos buscar a perfeição em Cristo, porque a palavra de Deus mesmo diz, né? Ser perfeito. Nós devemos buscar a perfeição em Cristo. Pode-se definir a educação como sendo o processo de comunicação, de conhecimento, de treinamento, dos dons naturais e de uma pessoa, baseado nos seguintes fatos. Primeiro, o ser humano não é um ser neutro, nenhum produto do meio apenas, mas já nasce sob a influência do pecado e com a inclinação para o mal. Você pode conferir isso em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, e em Romanos 3:10 e o verso 18 e também o verso 23. Então, o que nós aprendemos? Que Deus criou o homem para servi-lo e cada pessoa deve ser conduzida desde os primeiros passos com esse propósito dentro dos seus talentos naturais. Como aprendemos em Romanos capítulo 11, verso 36, 1 Coríntios verso 10, 31 e Colossenses capítulo 1, verso 17 e verso 18. O homem é um ser religioso, né? Nós aprendemos e nós vemos, né, que o homem já nasce com saudade de Deus, saudade de uma divindade. Para esse conhecimento ser de fato legítimo, deve, portanto, proceder do ponto de vista bíblico, fornecendo desta forma ao homem uma visão íntegra e coerente da sua existência. Outro ponto importante também é todo ensinamento ministrado pelo mundo traz em si, em maior ou menor intensidade, filosofia anticristã, as quais direcionam o homem contra Deus. Então, a filosofia humana, atrelada ao pecado, faz com que muitas pessoas não procurem Deus. Ou seja, os ensinamentos mundanos deste mundo traz em si, maior ou menor intensidade, filosofia anticristã. Amém? A educação cristã verdadeira dentro dessas definições não é aquela que simplesmente insere a Bíblia no currículo, mas sim a que estuda todas as disciplinas, apresentando-as biblicamente como procedentes de Deus. E mais, ela mostrará o entrelaçamento dessa disciplina entre si, bem como a harmonia reinante no universo criado por Deus, e ainda demonstrará o propósito de Deus na história. E qual é o objetivo da educação cristã? Ela visa que todas as pessoas tomem conhecimento de Deus por meio da sua revelação, especialmente do seu amor redentor, como revelado em Jesus Cristo. É o ministério do ensino aos crentes, a instrução do rebanho, é o fruto da pregação do pastor, é o ensino da EBD e das atividades em grupos.
Então o objetivo da educação cristã é justamente isso, né? Fazer com que as pessoas conheçam Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Amém? Então, e como isso? Ela revela o amor do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. E é o ministério do ensino dos crentes. Os crentes precisam aprender a Bíblia. É necessário aprender a Bíblia. Amém? Aí nós vemos a questão pedagógica. O que é pedagogia? É a arte de instruir e educar as crianças. No grego que chama aio, né? Que é igual a paidagogos. Se você vai olhar lá em Gálatas capítulo 3, versos 24 e 25, nos ensina sobre isso. Esse vocábulo grego significa a condução do jovem à instrução. Na Grécia Antiga, pedagogo era o escravo que levava a criança à escola. Posteriormente passou a significar cumulativamente preceptor, ou seja, condutor à escola e ao saber. Hoje quem está sendo os pedagogos? Os pais. Os pais têm que levar para a escola. Bom, mas o caso não é esse. Na Grécia antiga, pedagogo era o escravo, era a pessoa que levava as crianças para a escola, né? Posteriormente passou a significar cumulativamente o receptor, ou seja, condutor à escola e ao saber. Por quê? A pedagogia ela tem a sua função de instruir, de conduzir a pessoa ao saber, e não a escola. Então, depois foi mudado, né, para preceptor, né, ou seja, aquele que leva, preceptor. Que nós poderíamos até dizer os tiozinhos das vans, aquele que leva as crianças à escola, né? Mas por outro lado, o preceptor também é aquela pessoa que conduz a pessoa ao conhecimento, ao saber. De modo geral, pedagogia é definida na maioria dos tratados de educação como sendo a ciência normativa do processo educacional. A acepção que se tem conservado ao longo dos anos. No entanto, fala-se também que pedagogia é a arte de instruir, de formar indivíduos, que aí é o que mais se encaixa, né, no conceito pedagógico, né? A pedagogia, ela tem essa função. Então a gente está vendo aí algumas vertentes a respeito de pedagogia, né? Agora nós entramos, né, no pressuposto bíblico, que você vai ver na página 7 da sua apostila, que a Bíblia fornece autorização clara e profusa para um programa de educação cristã. A Bíblia, ela é educativa, ela é pedagógica. Mandamentos definidos, enfáticos para se ensinar são encontrados em ambos os testamentos, juntamente com os padrões práticos a serem seguidos. Da maneira significativa, cada testamento contém uma enfática passagem a respeito da responsabilidade do povo de Deus em educar. O Senhor Jesus mesmo, ele disse assim: ide, fazei discípulo. Essa é uma ordenância do Senhor. Ele falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-a a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei.
Isso é um conceito pedagógico. Isso é fazer discípulo. Isso é uma obrigação dos crentes, daqueles que creem em Jesus. A maneira significativa de cada testamento contém uma eficácia, uma enfática passagem a respeito da responsabilidade do povo de Deus em educar. Paulo ele diz assim, olha, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então nós devemos, é responsabilidade nossa como servos de Deus, aprender de Deus, aprender da Bíblia e ensinar as pessoas a andar conforme a Bíblia nos ensina. No Antigo Testamento, o texto principal é o Shema, que é o Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9. Haja visto que o povo de Deus, o povo de Israel, recebeu o mandamento de ensinar às gerações vindouras as palavras da lei divina. Quando você lê em Deuteronômio, capítulo 11, verso 19, você vai encontrar isso. Já no Novo Testamento, a passagem principal é a grande comissão, né? Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus 28, do verso 18 ao 20, ele diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Ele diz, ide, fazei discípulos. Nesta passagem, Jesus não só ordenou aos seus discípulos que fizessem discípulos e os batizassem, mas os encarregou de ensinarem os convertidos a observar tudo o que ele mandou. Amém? Aí, nós temos uma responsabilidade da grande comissão que pesa sobre a igreja, pesa sobre mim, sobre você, sobre nós. Não é à toa que você está fazendo um curso teológico para aprender mais, ter o seu grau de conhecimento aprofundado e assim poder ajudar as pessoas a conhecer melhor a Deus. Como diz a palavra, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós vemos que na educação hebraica, seria um erro imperdoável tentar estudar a educação cristã sem antes considerar a educação religiosa que a precedeu. Isto é, a educação dos hebreus no Antigo Testamento e a educação judaica dos períodos intertestamentário e neotestamentário. Deve-se observar que todas as grandes ideias associadas ao Antigo Testamento, ou seja, revelação, profecia, sacrifício, ritos, etc., de uma forma ou de outra, estão relacionadas com o sistema educacional dos israelitas e o povo escolhido de Deus. Portanto, esse conceito, evidentemente, se relacionam com o propósito da educação cristã como para nós, o novo Israel. Amém? Então nós vemos que o povo de Israel existia as suas formas de educação. Então vemos o centro da educação em Israel. O primeiro lugar era o lar. Desde a mais antiga, desde a mais remota antiguidade, o lar ou a família tem sido a instituição educacional por excelência na Terra. Há um conceito que diz assim: educação vem de casa. Se nós olharmos para os tempos de hoje, parece que as coisas estão mudadas. Por quê?
A educação vem do lar, a escola informa. Mas a educação ela tem que vir do lar, do berço. E assim a educação hebraica é fundamentada nisso. Na cultura hebraica, a criança ocupava um lugar de notável importância. A educação era muito importante para a família hebraica. Uma das funções mais nobres dos pais hebreus era a educação adequada e correta de seus filhos. Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 12, verso 26, 27, Deuteronômio 4, 9, 10, o capítulo 6, o verso 4 ao verso 7, o capítulo 11, o verso 18, 19, etc. Você vai achar um monte de referências que mostram, né, essa preocupação, essa função nobre dos pais hebreus. A vida começou na família e, portanto, o ensino também começou ali. Sabe quem é o primeiro professor dos nossos filhos? Somos nós mesmos. Nós é que ensinamos as primeiras palavras. Nós é que ensinamos as primeiras comunicações. Fala papai, fala mamãe. Não. Olha. Não mexe. É nós que ensinamos. Então, a vida começou na família. E, portanto, o ensino também começou na família. As crianças recebiam ensinamento sobre a doutrina sagrada, escrita, leituras e cálculos. E essa educação era competência paterna. Não era transferida para o Estado, mas era de competência paterna. O que a gente vê muito hoje é que, aqui no Brasil, muitos pais não educam esses filhos, mas eles querem transferir essa responsabilidade para o Estado. Professora que tem que educar o filho dele, mas não, o professor só vai conduzi-lo, só vai orientá-lo dentro de uma formação, mas a educação tem que vir dos pais. Então, aí nós vemos que um papel importante na educação hebraica é que a educação feminina ficava a cargo da mãe, que ensinava os trabalhos domésticos, noções de leitura, histórias sagradas. O ensino do lar dos hebreus começava aos 3 aninhos de idade. Antes disso, havia um cuidadoso exercício de memória. Eles eram treinados a memorizar as coisas. Então, nós vemos que existiam algumas ferramentas que eles usavam. A primeira delas era uma máxima talmúdica. Logo que a criança começava a falar, o pai devia ensiná-la a dizer em hebraico: ó, a lei que Moisés nos deu é a herança da congregação de Jacó. E ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, quando a criança ela começava a se comunicar, a primeira coisa que os pais faziam era ensinar ela a máxima talmúdica. Talmud, muitos jovens, era chamado de talmudi. Quem eram os talmudi? Eram aquelas pessoas que eram ensinadas e elas iam acompanhar o seu professor, o seu instrutor. Elas iam acompanhando. Eles eram chamados de talmudi. Tudo que o seu mestre fazia, eles faziam. Por isso que Paulo diz assim: sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está falando para vocês seguir, né, a máxima talmúdica. Outra coisa também, na educação hebraica,
e era muito usado para educar as crianças após ela começar a falar, os seus 3 aninhos. Aí entra numa fase dos 5 anos, ou seja, aos 5 anos a criança começava a estudar a Bíblia hebraica no livro de Levítico, e estudavam também a escrita. Aí veja bem, quando ele chegava na cidade aqui, ele já conhecia muita coisa. Hoje a gente vê que as pessoas não levam, nem os nossos os filhos, nossos não, porque graças a Deus eu tenho levado os meus para a escola dominical. Não levam para a escola dominical. E a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deva andar, e quando ficar velha, não se desviará dele. Então, versos das Escrituras, bênçãos, provérbios educativos, era algo que era implementada na cabeça, era inserida na cabeça das crianças aos seus 5 anos de idade. Ela já começava a estudar as Sagradas Escrituras. E depois nós temos o período do tempo. Como já foi exposto, normalmente as instituições se davam no lar. Indubitavelmente havia ocasiões em que existiam outras formas de educação. O exemplo mais conhecido é o de Samuel. A história de Samuel não deve ser considerada como um caso isolado. O fato de Samuel ser da tribo de Efraim e não de Levi, da tribo sacerdotal, indica que existia uma preocupação de dedicar alguns filhos a Deus de forma especial e lhes permitir crescer sob tutela de um sacerdote, independente dele ser da tribo de Levi, da tribo sacerdotal. Para os judeus, o templo era a mais importante instituição na Palestina e era o centro nacional da educação religiosa. Os judeus eles tinham um cuidado, um zelo muito grande pelo templo. O ensino acontecia nos átrios do templo, onde os famosos rabinos mantinham suas escolas nas sinagogas, em suas vilas, e sido especialmente escolhido para um estudo mais adiantado. Os estudiosos sentavam-se no chão ao redor do seu professor e eram conhecidos como discípulos de certo rabi. Então, é uma palavra, um título dado às pessoas que eram dedicadas ao conhecimento. Rabi. Depois nós temos, além dos templos, temos as sinagogas. Apesar da sinagoga ter sido durante o período veterotestamentário, palavra difícil, hein? 5 séculos antes de Cristo, ela é geralmente tida como parte integrante da educação do povo de Deus. As sinagogas eram encontradas em toda a Palestina. Seu propósito inicial era a instrução. Depois a oração, a leitura dos 5 livros da Bíblia, chamados de lei, forma incluídos, né? Então, para os judeus, a sinagoga foi o meio pelo qual o judaísmo sobreviveu através das vicissitudes da história. Para os de fora, serviu de modelo para o culto cristão. Então, nós vemos que os judeus, eles contribuíram muito para os cultos cristãos. Amém? Aí depois tem outra modalidade que nós aprendemos
as escolas de profetas. As escolas de profeta, elas constituem um fenômeno extraordinário quanto ao ensino entre os judeus. Há referências a essa escola em narrativas dos ministérios de Elias, Eliseu e Samuel. Eles usaram muito esse método de escola de profetas. Alguns estudiosos do assunto acreditam que tais escola era a instituição organizada como instruções programadas, mas não há evidências suficientes que justifiquem essa opinião. Segundo Walter Webster, um grande teólogo. Depois nós vemos os princípios da educação no Antigo Testamento. Já temos visto, o centro da educação em Israel. Agora nós estamos falando sobre os princípios educacionais no Antigo Testamento. A educação foi um mandamento direto de Deus. O protótipo de todos os mestres é o próprio Deus. Portanto, o ensino tem autoridade e sanção divina. Deus se preocupou em ensinar o homem. A disciplina é um integrante necessário. Muitas pessoas falam que disciplina não é castigo, disciplina é ensinamento. O ofício de ensinar era considerado sagrado porque, embora Deus ensinasse, ele também inspirava o homem a ensinar. A instrução das crianças começava em tenra idade. O princípio fundamental para o ensino, especialmente das crianças, era de ensinar gradualmente. Ninguém aprende tudo na mesma hora. As coisas são graduais. Nas escrituras hebraicas, Torá é o principal termo que significa ensinar e educar. Esta palavra também significa lei. Ela deriva de um verbo, o qual tem o significado de apontar, mostrar, orientar. Um verbo mais recente significa disciplinar, corrigir e admoestar. Então, mediante isso, como tudo tem uma filosofia, a educação também tem uma filosofia. Então, quando a gente lê lá em Salmo 78, verso 3, 7, ali anuncia a filosofia da educação no Antigo Testamento. Esse texto mostra que o povo de Deus promete ensinar fielmente a cada geração vindoura os feitos gloriosos do Senhor, no versículo de número 4. Então, várias porções indicam que o próprio Deus é o verdadeiro professor. Exemplo disso você pode encontrar em Isaías capítulo 30, verso 20. Bem, o povo escolhido por Deus é iniciado a buscar instrução nele e em suas palavras. Quando você começa a ler Salmos 78, verso 1, o Salmo 119, 27, Isaías 8, 20, Isaías 54, 13, Jeremias 31, do 33 ao 34, ali você vê Deus, e citando o povo a buscar o conhecimento, buscar o conhecimento dentro da sua palavra, estudo, a disciplina. A filosofia de Deus é ensinar. No entanto, a ênfase que Deus utiliza, os homens por meio dos quais comunica a sua mensagem. Então há uma ênfase que Deus utiliza. Amém? Glória a Deus. Então, nos tempos dos patriarcados,
não havia sistema organizado de instrução. O lar era a única escola. Os pais eram os únicos professores. Mas a instrução era real, sendo a transmissão da tradição sagrada e a mais importante das suas partes. Deve-se observar que toda a comunidade adulta tinha a responsabilidade de ensinar a fé que se haviam comprometido, contando a história do que Deus fizera por meio do seu povo no passado, bem como deviam declarar o que ele esperava deles no presente. Então, nós temos uma coisa também importante. A educação cristã é uma matéria que nós vamos aprender muitas coisas maravilhosas aqui. Você deve estar procurando dentro da palavra de Deus. Amém? Nós vemos também que Deuteronômio 6, ela enfatiza a persistência no ensino e o aproveitamento das oportunidades informais, o uso do lar e a responsabilidade paterna. Então nós vemos aqui que recai muito sobre a responsabilidade dos pais. A comunicação da fé aos jovens era tão importante que os israelitas foram estimulados a dialogar sobre o assunto, não somente em casa, mas também nos seus trajetos e ainda no final do seu dia. Também deveriam portar símbolos em seu corpo e não portão de casa, para lembrar a cada membro da família o mandamento de Deus. Então, quer dizer, eles tinham que estar sempre lembrando, tinha que ter algo para eles lembrar dos ensinamentos, daquilo que Deus queria, dos mandamentos. Então, aí nós vemos que há métodos de educação. E quais são os objetivos desses métodos de educação? São 3. Primeiro, a transmissão da herança histórica. A história é muito importante na vida de um povo, principalmente do povo judeu. A instrução relativa às cerimônias religiosas. Então eles eram ensinados. Cada festa, cada cerimônia com seus significados deveria ser ensinado aos estudantes. E a transmissão da herança ética, ou seja, aquilo que eles acreditavam deveria ser ensinado a cada criança, a cada jovem. Um dos métodos mais utilizados e de comprovação eficiente era despertar a curiosidade infantil e então responder às suas perguntas. Irmãos, o método mais eficiente para um bom desenvolvimento intelectual é nas crianças. Como já explanado, os pais tinham principal responsabilidade como professores. Os métodos empregados são tão interessantes quanto significativos. E a maior parte da instrução era oral. Não tinha escrita. Primeiro eles ouviam. Portanto, nós vemos que a palavra de Deus diz: seja apto a ouvir e tardio em falar. Por quê?
Porque quem ouve, aprende. Né? Como diz a palavra, a salvação vem por ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então a maior parte da instrução era oral. A memorização era fundamental. E empregavam-se recursos mnemônicos. Outros métodos didáticos utilizados eram as parábolas, que também Jesus utilizou muito para ensinar as pessoas. Né? Aí nós vemos que surge o período dos juízes. Durante o período de juízes, da conquista da terra prometida, Canaã, os juízes serviam como líderes militares e não como instrutores, professores. Dessa forma, durante o período sem lei, sem domínio, certo? O povo não contou com a orientação educacional específica. No entanto, Samuel, o último dos juízes, foi uma significativa exceção. Depois de Moisés, ele foi o maior mestre religioso do antigo Israel. Depois nós vemos também, os adultos também precisam ser educados, né? Educação dos adultos. A educação judaica não se limitava apenas às crianças. Os adultos também eram incluídos. Na qualidade de graduação da lei, cabia ao sacerdote e aos levitas instruir Israel. Então, era separado, eles eram separados por Deus, eram consagrados para instruir o povo em toda a lei de Deus. Né? Os judeus, eles tinham horror à ignorância, até hoje. Desprezavam o homem sem cultura, portanto, todos procuravam a instrução, inclusive os adultos. Que oxalá que fosse assim no Brasil, né? Então, quer dizer, os judeus, eles privam muito pelo conhecimento, né? Um exemplo interessante foi o rei Josafá enviar sacerdotes e levitas por toda a terra a instruir o povo de Deus. Você vai ver isso em 2 Crônicas, capítulo 17, versos 7 e 9. Consta do quinto livro do Pentateuco um mandamento que ordenava a leitura pública da lei diante de todo Israel nas festas do tabernáculo, isto a cada 7 anos. Deuteronômio 31, verso 10 ao 13. Aí nós vemos outra classe, que são os profetas. Também eram professores, além de ser profetas. A função educacional dos profetas não deve ser omitida. Homens como Elias, Amós, Isaías não foram apenas pregadores, mas também professores, e ajudaram a priorizar o pensamento hebraico, o ideal da justiça cívica e pessoal. Então, eles ajudaram a priorizar no pensamento dos hebreus a ideia da justiça cívica e pessoal. Aí nós vemos aqui que surge no meio dessa história as sinagogas. Como já exposto, o lar foi a escola hebraica mais remota e continuou a ter um lugar fundamental na educação judaica. Contudo, na história de Israel, posteriormente
surgiu um outro tipo de instituição educacional, as sinagogas. Sinagoga significa lugar de culto ou casa de ensino. Ela deve ter sido criada durante o exílio babilônico. O exílio foi indiscutivelmente uma catástrofe nacional, mas não deixou de trazer influências compensadoras. Quando o povo de Israel se viu na situação de não ter mais o templo para adorar, quando eles foram deportados para a Babilônia, e o judeu ele tem vontade de adorar, foi lhes dada a liberdade cultica. Então, o que eles fizeram? Como eles não podiam eleger um templo, porque o templo tinha que ser só lá na terra deles, eles abriram sinagogas, porque sinagoga não é templo, é como se fosse, mas não é considerado templo para os judeus. Então, eles se levantaram, eles fizeram as sinagogas para adorar. Foi dada esta liberdade para eles. Contudo, na história de Israel, posteriormente, surgiu um outro tipo de instituição que a gente chama de sinagogas. O exílio foi indiscutivelmente uma catástrofe, mas foi muito bom. Então, nós vemos que a sinagoga foi um dos seus maiores resultados no exílio. No exílio, o povo dava muito valor a um local de reunião onde pudesse confraternizar-se com seus irmãos na fé e renová-lo. Nós estamos sofrendo muito com esse negócio de isolamento social e não podemos estar na casa do Senhor. Os nossos crentes também gostamos muito de estarmos reunidos, né? Que nem estarmos dentro de uma sala de aula, falando da palavra de Deus, ouvindo, escutando e prosando. Mas, assim mesmo os judeus, eles sentiam essa necessidade de estar congregando, de estar juntos. A função básica da sinagoga era a instrução do povo à lei. Eles eram instruídos na lei. O serviço semanal era de natureza principalmente educacional. Deste modo, todos os judeus tornaram-se estudantes da lei. Nos tempos de Jesus, toda a sinagoga tinha uma escola para as crianças. A memorização era o principal método utilizado. E o objetivo era inculcar hábitos de observância ritualística. Bem, aí nós vemos uma outra situação, pós-exílico. Então vemos que durante o período pós-exílico, os profetas caíram no ostracismo e os escribas tornaram a seus lugares como líderes religiosos. Assim, a didática meramente transmissiva substituiu a pregação. Isto, naturalmente, foi ruim, pois os escribas, diferindo dos profetas, criaram um sistema religioso de tradição legalista, que Jesus condenou vigorosamente. Quando os exilados foram para a Babilônia, levaram consigo a Torá, ou seja, o livro da lei. E daí em diante, ela constituiu-se no livro e no programa de educação religiosa. Ao retornarem do exílio,
a Torá passou a ser fundamento do governo teocrático. Quando os exilados foram para a Babilônia, levaram consigo a Torá. Mas deve-se salientar ainda que no período imediatamente posterior ao pós-exílio, os escritos dos legisladores, historiadores, sábios e profetas foram compilados numa coleção sagrada de pergaminhos, o qual conhecemos como cânon do Antigo Testamento. Neste período, os professores não eram somente os sacerdotes e os levitas, mas também sábios e escribas. Os escribas eram considerados como soferim, literalmente pessoas versadas nas escrituras. Eles não somente copiavam os escritos antigos, mas também os interpretavam. A partir de Esdras, os israelitas tornaram-se conhecidos como o povo do livro. Esdras era sacerdote e sofer, ou seja, sábio. Foi na época de Esdras que mais estritamente se ensinou em público o conteúdo das Escrituras. Neemias 8, nós vemos isso. As consequências espirituais, cerimoniais, sociais e cívicas foram marcantemente significativas, influenciaram profundamente a futura história dos judeus. Aí, para nós encerrarmos essa nossa primeira participação, glórias a Deus, nós vamos ficar aqui e depois estaremos falando sobre a educação no Novo Testamento. Amém? Então, na próxima aula estaremos falando mais algo sobre a educação cristã. Deus abençoe você, meus alunos, Deus abençoe a cada um e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.